Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu, esse é o canal Cinefilu. Hoje eu vim comentar sobre o 5º episódio da primeira temporada de House of the Dragon, ou Casa do Dragão, intitulado Nós Iluminamos o Caminho, ou We Light the Way. Nesse episódio a gente é lembrado que em Westeros, quando as coisas parecem estar bem e os planos parecem estar dando certo, pode ficar atento que vai acontecer alguma tragédia. E nesse episódio a gente vê também alianças e rivalidades políticas se consolidando, principalmente na disputa ali pelo Trono de Ferro, que provavelmente vão ser importantíssimas na segunda parte da série, já que esse episódio é considerado o último dessa primeira parte. No início a gente conhece, enfim, Lady Rhea, a esposa do Daemon Targaryen, de quem ele já falou bastante mal durante essa primeira temporada, né? E a gente a vê com sua armadura, cavalgando ali pelo vale, em umas cenas bem bonitas e silenciosas, em que a gente só ouve ela e o cavalo. Até que, no meio do caminho, ela encontra seu querido esposo. A gente vê que tem realmente uma relação de animosidade entre os dois. E aí a gente vê o sangue frio de Daemon Targaryen, o sangue de dragão, quando ele quer executar algum plano dele, né? Ele vai lá e assassina sua esposa. A gente não vê, mas dá bastante a entender com a montagem, porque a próxima cena é um peixe sendo decapitado. Eu só fiquei um pouco chateada porque a Lady Rhea me pareceu uma personagem bem interessante, que eu gostaria de ter visto mais o desenvolvimento, mas acabou que, né, a gente nem conheceu ela e já teve esse desfecho. A gente sabe que nesse universo do George R.R. Martin a gente tem sempre mortes inesperadas, né? Mas as duas que tiveram aqui nesse episódio eu fiquei com uma sensação de que eu queria ter conhecido um pouco mais esses personagens, que talvez dava para ter desenvolvido um pouco mais essas histórias. Enquanto isso a gente vê o rei Viserys e Rhaenyra indo para Driftmark, o castelo dos Velaryon, para oficializar a proposta de casamento entre Rhaenyra e Laenor Velaryon, o filho mais velho de Corlys. E para começar, me impressionou muito a gente conseguir ver mais detalhes aqui desse palácio, que é todo decorado com esses temas marítimos, vamos dizer assim, né? Já que ele é conhecido como a Serpente Marinha e eles são uma família muito ligada ao mar. E apesar de ninguém citar verbalmente a proposta anterior feita por Corlys Velaryon para Viserys se casar com a sua filha, que foi negada pelo rei e gerou afastamento entre eles, a gente, né, sente que ficou ali uma rusga, um ressentimento. Afinal, o Velaryon não vai recepcionar Viserys. O rei entra sozinho na sala principal do castelo, onde Velaryon está sentado em seu trono. E aí aqui a gente vê um plano da mão do Velaryon pegando no trono com seu anel, muito semelhante a uma que a gente já viu de Viserys lá na Fortaleza Vermelha. É como se aqui Velaryon que mandasse. Mas apesar desses jogos não ditos de poder, Velaryon não recebe muito bem, assim como Rhaenys, sua esposa, que é prima do rei, e eles acabam fechando esse acordo de casamento. Ainda que Rhaenys tenha ficado muito preocupada com o destino de seu filho se ele se ligar a Rhaenyra realmente, porque ela não acredita que o reino vá aceitar uma rainha mulher. E que isso pode gerar perseguições a Rhaenyra, seu possível marido e seus possíveis filhos. E por Rhaenys ser a rainha que não foi, a gente entende essa posição dela. Por outro lado, seu esposo, ele espera que com esse casamento, essa injustiça cometida contra Rhaenys seja remediada de alguma forma. E para mim é o meu casal preferido aqui da série, com certeza, Corlys e Rhaenys. Mas uma coisa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. A gente vê os Velaryon comentando com Viserys sobre a morte de Rhea, esposa de Daemon Targaryen. E parece que eles ficaram sabendo disso antes do próprio rei. Aí eu fiquei pensando, será que eles sabiam isso antes? Porque, como eles já estavam mais próximos de Daemon Targaryen, pela aliança que eles fizeram lá na Guerra dos Stepstones, Daemon contou para eles antes, de alguma forma, ou eles já sabiam esse plano de Daemon de assassinar sua própria esposa? Fica aí a dúvida. E o que dizer da proposta do Sir Criston Cole para Rhaenyra, gente? Que ingênuo, né? Achando que Rhaenyra, com seu sangue de dragão, com sua dinastia Targaryen nas costas, ia largar tudo para viver uma vida com ele, que nem ela disse, a troca de laranjas e um barco para Asha.
Ainda que seja possível entender essa posição dele, porque em episódios anteriores a gente vê ele falando que ele não tinha nada, sua família era uma família simples e essa ascensão dele à guarda real foi uma coisa que ninguém esperava para ele ou a família dele. Então ele tem muito medo de perder tudo isso por ter quebrado seu dever. E essa perturbação de Sir Criston Cole vai ter consequências enormes nesse episódio, começando com o fato de que ele simplesmente confessa para Alicent que ele e Rhaenyra tiveram um envolvimento sem perceber que Alicent estava interrogando ele sobre Daemon e Rhaenyra. E falando em Alicent, nesse episódio ela foi se dando conta de que ela tá ali sozinha no meio de um monte de Targaryen. Como o próprio Sir Larys deu a dica lá para ela naquela cena ali no jardim, né? Inclusive, será que aqui temos um novo mindinho? Cheio das intrigas esse Sir Larys, né? Primeiramente, quando o Sir Larry vai lá e joga aquela pontinha de veneno contando sobre o chá que o mestre levou para Rhaenyra a mando do rei, ela já percebe que então Viserys acreditava sim que Rhaenyra tinha tido um envolvimento amoroso naquela noite, supondo que aquele chá realmente era um chá abortivo. Isso já faz perceber que então o fato de seu pai, Otto Hightower, ter sido tirado do cargo da mão do rei aconteceu não porque Viserys achou que ele tinha mentido, mas porque ele quis proteger sua própria família Targaryen. Aqui ela já muda de atitude e ela já se afasta um pouco do rei e nem vai recebê-lo quando eles voltam de viagem. Aí ela vai indagar Sir Criston Cole para ter certeza dessa questão do envolvimento de Rhaenyra com Daemon, e aí Sir Criston Cole faz essa confissão. E aí ela descobre também que Rhaenyra mentiu para ela, porque Rhaenyra tinha jurado que não tinha feito com ninguém nada, que ela era inocente e tal, e Alicent fez o quê? Acreditou na sua ex-amiga e a defendeu perante todos. Então ela se sentiu muito traída por todos os Targaryen e muito sozinha também. Sem falar que provavelmente se sentiu culpada pelo fato de seu pai ter perdido o cargo. E aí uma coisa que ficou muito clara dessa mudança de postura da Alicent é a cor de seus vestidos, né? Até agora a gente estava vendo ela usar vestidos de vermelho queimado, dourado, muito similares às cores da Rhaenyra e dos Targaryen em geral. Aqui, primeiro a gente vê ela usando um vestido azul e depois lá no jantar, como foi dito no episódio mesmo, ela estava de verde, que é a cor que brilha os faróis de Old Town, a cidade lá dos Hightower, quando eles estão preparados para a guerra. Então a Alicent mostrou que agora ela está preparada para essa guerra dos tronos mesmo. Lembrando que seu pai, antes de ir embora da Fortaleza Vermelha, disse para ela que se Rhaenyra subir ao poder, os filhos dela correm perigo, já que eles podem significar um questionamento ao direito de Rhaenyra. O que é até um contraponto à preocupação que Rhaenys sente em relação ao seu filho, né? A gente tem aqui as visões de dois lados desse conflito, vamos dizer assim. E essa cena de Otto Hightower indo embora termina com uma imagem bem significativa, que é Alicent embaixo de um portão que está aberto e que ele tem, parece que lanças apontadas para ela, que está lá embaixo, demonstrando realmente uma ameaça a essa rainha. Mas ela vai ali pôr seu vestido verde, vai reagir e vai chamar Rhaenyra pela primeira vez de enteada, não de Rhaenyra ou qualquer outro nome, demonstrando aqui a relação de autoridade. E a Rhaenyra percebe. E a gente tem o ápice do episódio, que é a cena do casamento de Laenor e Rhaenyra, que é bem medieval, assim. Eu acho que talvez pelas cores que são usadas aqui, alguns elementos do cenário, para mim parece realmente que são acontecimentos que aconteceram vários anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. E é uma cena que começa de alguma forma feliz, né? A Rhaenyra e o Laenor tinham feito aquele acordo lá nas praias de Driftmark para eles se casarem como um símbolo do seu dever, do seu acordo político, mas deles poderem seguir suas vidas particulares como bem entenderem. Então eles dois estavam bem tranquilos quanto a isso, mas os incômodos vão começando a acontecer. Primeiro, né, que chegam ex-pretendentes de Rhaenyra, como Jaime Lannister e depois Daemon, que aparece lá e se senta na mesa real.
E essa mesa real ficou claramente simbolizando as rivalidades que a gente vai ter na próxima fase da temporada, que vão ser Rhaenyra e os Velaryon, Alicent e Daemon Targaryen. Cada um estava sentado num lugar dessa mesa. E também nessa festa a gente vai vendo as alianças que vão se formando, né? Como os Hightower dizendo a Alicent que estão com ela fechado pro que deve é. E aí a gente tem as festividades acontecendo de uma forma muito interessante. Aí a gente vê que Laena Velaryon percebe que Daemon tá olhando pra Rhaenyra. Depois Daemon faz o quê? Vai falar com a Rhaenyra. E aí o rei fica o quê? De olho. Aí os dois se encontram lá na pista de dança e começam a se provocar. Daemon e Rhaenyra falando em valeriano. E aí ela chega pra ele com seu sangue de dragão e fala: você não queria casar comigo? Então por que você não me leva para Dragonstone? Então me casa e tal. E de repente começa aquela confusão. A gente se sente ali no meio da confusão. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente está ali junto com o Viserys, que o Viserys está tentando descobrir o que está acontecendo, não sabe e a gente também não sabe. O episódio dá a entender que é alguma coisa com a Rhaenyra e com o Daemon que está acontecendo. Mas não, né? Daemon fugiu de novo, que habilidade esse homem tem para fugir e se esconder. E aí a gente descobre que Sir Criston Cole espancou até a morte Joffrey, o namorado de Sir Laenor. Numa cena bem pesada até. Isso porque Joffrey chegou para Sir Criston Cole e tentou ali fazer um acordo, né? Já que o Rhaenyra sabia do segredo de Joffrey e Laenor, percebendo que Sir Criston Cole estava ali obcecado pela Rhaenyra, chegou nele e falou: eu sei do segredo, você sabe o meu segredo, beleza, vamos continuar aqui, os dois se dando bem aqui. Só que, como a gente falou mais cedo, Criston Cole estava totalmente perturbado por tudo que tinha acontecido, por ele ter descumprido seu dever, ter manchado seu manto branco, e aí ele toma essa atitude. Não fica claro qual é o real propósito dele, se era se proteger para não perder aquela posição ou então proteger Rhaenyra mesmo, como seu escudeiro juramentado, como uma pessoa por quem ele supostamente é apaixonado. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é como que ninguém prendeu o Sir Criston Cole depois que ele fez isso, né? Joffrey era uma pessoa importante, estava ali com os Velaryon, com a família do noivo. Depois dessa tragédia, a festa acaba e o rei decide que o casamento entre os dois tem que ser feito ali, já daquele dia, sem os 7 dias de banquete e festa que ele tinha prometido, para já oficializar e fortalecer isso, sem ter mais nenhuma surpresa, provavelmente, né? E a gente vê isso acontecendo, mas também Viserys, que já tinha se sentido muito mal durante todo o episódio, ele cai, ele tomba no fim do casamento, sem antes Sir Criston Cole ter sido salvo de acabar com sua própria vida na frente da árvore sagrada por Alicent. O episódio ele termina desse jeito e não deu pra gente entender se Viserys simplesmente desmaiou ou se realmente o rei faleceu. Mas uma cena interessante do episódio foi Viserys conversando com a nova mão do rei, Lord Strong, e perguntando a ele se ele seria bem lembrado no futuro como um grande rei, porque ele não teve guerras, ele não conquistou terras, porque ele não foi testado, segundo o próprio Viserys. Porém, para mim, o Viserys ele foi muito testado. Em situações de batalha mais pontuais, como a guerra lá de Stepstones, que ele acabou ignorando, mas principalmente ele foi testado pela política da sua própria família, principalmente aqui relacionada a Daemon Targaryen. Ele foi provocado de diversas formas, mas novamente Viserys escolheu ignorar essas provocações. E a última delas foi o próprio Daemon ter chegado no casamento de Rhaenyra depois de ter causado todo o burburinho que ele causou no episódio anterior. Ou seja, para mim, Viserys ele foi testado sim, mas ele escolheu não ir para o ataque, talvez por a preocupação que está sempre presente nele de proteger a dinastia Targaryen, proteger sua família e o nome dos Targaryen. Agora, como isso vai fazer ele ser lembrado no futuro, a gente só vai saber nos próximos episódios. Então por hoje é isso, pessoal, esse é o meu comentário. Essa série realmente está sendo muito envolvente, eu estou gostando muito de assistir.
Acho que a principal diferença que eu sinto dela com Game of Thrones é que aqui não tem nenhum personagem ainda que eles são os mais bonzinhos ou os mais honrados, como lá em GOT eram os Stark. Aqui não tem nenhum personagem que é feito pra gente se identificar realmente, sabe? Mas nem por isso a série tá menos interessante, tá super interessante, a gente tem todos os personagens muito complexos, a gente vê os vários lados das questões e vamos ver como que vai ser essa segunda fase, hein? Então é isso por hoje, obrigada por me acompanhar até aqui e logo eu vejo vocês na segunda fase de Casa do Dragão. Até a próxima!